Esses dias eu estava vendo uma pessoa, um líder religioso, comentar que os desigrejados estão perdidos. Desigrejados, na boca deles, alguém que não faz parte, alguém que não tem um vínculo religioso com o cristianismo. Um vínculo religioso em qualquer segmento do cristianismo. Isso é um desigrejado, porque a palavra igreja passou a ser muito utilizada em relação aos cristãos. Mas quando houve essa cooptação dos cristãos, dos discípulos de Jesus, a se tornarem religião, ficou meio que quem não faz parte do cristianismo, quem não faz parte do segmento religioso, que não é o discípulo de Jesus, não é para ser religioso, mas quem não faz parte do segmento religioso agora é desigrejado. O que antes havia como empecilho de qualquer gente se comunicar, se reunir, de celebrar, de fazer alguma reunião fraterna, era proibido, passou a ser agora ao contrário. Só vale se tiver algum encontro e reunião, mesmo sem ser fraterna. Mas se não tiver um vínculo com uma agremiação religiosa, esse tal é desigrejado. Eu digo o seguinte: esses que é denominado por eles de desigrejados, se praticarem o evangelho, de verdade, são ameaças para o segmento religioso, porque o segmento religioso, a maioria dele, a maior parte dele, vive de hipocrisia. E ainda, estava acrescentando de que as pessoas podem ser boas. Pode ser até pessoas boas. Gente boa é gente boa, mas se não fizer parte de uma agremiação, não está em comunhão com Deus. Na boca dele, bondade não é santidade. Na boca dele, bondade não é santidade. É uma inversão de coisas, inversão de valores, é uma inversão total daquilo que é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas se na boca dele o que ele diz sobre bondade não ser santidade, o que seria santidade então, se o fruto do Espírito, que é santo, bondade faz parte dos frutos, que decorrem do amor? Quem não tem amor não pratica bondade. Então, eu não vejo em lugar nenhum nos evangelhos, não vejo em lugar nenhum Jesus propondo que as pessoas, para que adorassem a Deus de verdade, tivessem que estar num templo. Jesus nunca propôs isso. Aliás, quando uma mulher, que é a mulher samaritana, fez uma pergunta a Jesus, inconformada porque a divisão e a ruptura que havia entre eles, que eram irmãos samaritanos e judeus, filhos de Abraão, ambos da mesma descendência, mas por causa dessa ruptura ela, inconformada, queria saber por que, e uns dizem que brigam, dizem que aqui no monte que se deve adorar a Deus, por que vocês judeus dizem que em Jerusalém? Jesus disse: olha, vem a hora, já chegou, é agora, é sempre agora, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. O Pai procura verdadeiros adoradores. Essa mulher tinha essa questão. E Jesus deu essa resposta tão clara, tão objetiva. Já chegou a hora, é agora. É o agora de sempre, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou seja, em verdade, reunidos em verdade, entrelaçados no amor e na verdade, fruto de comunhão, de fraternidade, o Senhor está no meio deles. É Ele quem disse isso, eu estarei no meio deles. Não importa a época, não importa a distância dos tempos, não importa os dias, não importa as circunstâncias, as horas, o local, não importa o lugar. Eu não vejo Jesus, quando alguém vem adorá-lo, se ajoelha aos seus pés, ele vem, ei, levanta, aqui não pode, porque aqui não é o lugar ideal, aqui não é o lugar de culto, aqui é o momento inoportuno, aqui não pode. Vamos se dirigir ao templo, vamos ao templo, aí vocês lá adoram, faz e tal. Não. Aonde quer que Jesus estivesse, aonde quer que Jesus chegasse, alguém viesse a adorá-lo, estaria acontecendo sem nenhum problema. O grande problema mesmo era com aqueles que eram religiosos. Quando viam isto acontecendo, ficavam com raiva, ficavam enfurecidos, ficavam rebeldes, ficavam indignados, ficavam preocupados porque não poderia estar acontecendo tal ação. Quando Jesus vai para a mesa de um fariseu, que o convidou para a mesa, para um jantar com ele, o que acontece é que uma mulher soube que Jesus estava lá e foi até lá, adorou, cultuou, enquanto o fariseu que estava, ou que o chamou só para testá-lo, só para ver se ele era um profeta, disse, olha, isso aí eu já sei, pronto, já passou. Não é profeta, porque se fosse profeta, ele bem saberia quem é que está lhe tocando, quem é que está lhe beijando, quem é que está agarrado aos seus pés, porque ela é uma pecadora. Eu conheço, ela é uma pecadora da rua. Aí é quando Jesus chama a atenção de Simão. Simão, tem uma coisa a te dizer. E ele, na maior empolgação, mesmo depois de estar murmurando, depois de estar no seu coração dizendo coisas horrorosas, com a cara lambida, com a cara de hipocrisia que ele tinha, bem, dize, mestre. Pode dizer, mestre. E Jesus conta a parábola de que 2 pessoas deviam ao credor. Um devia 50, outro devia 500. Mas o credor perdoou a ambos. Perdoou a ambos. Pergunta para o Simão: qual dos dois vai ser mais grato ao credor? Qual dos dois amará mais o credor? Aquele que devia pouco ou aquele que devia muito? Responde o Simão, responde o fariseu: deve ser aquele que devia muito. Jesus disse: julgaste
bem. Você pensa direito. Você bate bem da cabeça. Você sabe julgar as coisas. Agora, trazendo para a nossa realidade, Jesus disse: quando eu entrei em sua casa, você não aciou as minhas mãos, os meus pés, não deu um beijo no meu rosto, como é de costume. Mas esta mulher, desde que eu estou aqui, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés, de enxugar com seus cabelos. E diz à mulher: perdoados te são os teus pecados. Vá em paz. Esteja pacificada. Fique pacificada. Esteja livre da tua culpa. Alguém livre da culpa fica em paz. Na paz permanente, na paz de Cristo, na paz eterna. Jesus está num jantar em Betânia e Maria vem ungí-lo com um unguento e os discípulos que estavam ali ficam indignados porque está acontecendo tal ação. Ora, esse é um desperdício. Poderia muito bem ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. João menciona, diz que é Judas Iscariotes, que não estava interessado em pobre coisa nenhuma. Estava apenas ali porque cuidava da bolsa e porque metia a mão na bolsa. Assim, esse tipo de preocupação, quando as pessoas têm de ver alguém ajudando o necessitado, como Jesus disse, dar do que está dentro do prato ao necessitado, que tudo será purificado. E você vê e você observa que tudo será purificado. Porque aquele que criou o exterior também foi o que criou o interior. É interessante essas coisas. Muito interessante. Veja, não é o lugar. Tal ação de Maria, Jesus disse: pare de molestá-la. O que ela está fazendo é para o meu sepultamento. Os pobres vocês terão sempre com vocês. Pode ajudá-los todos os dias. Mas o que ela fez, onde quer que o evangelho, que é este evangelho for pregado, será lembrado aquilo que ela fez, porque culto é isso. E Jesus estava numa casa. Culto é isso. É aquilo que acontece no segredo do coração, aberto diante de Deus, não importando o que esteja acontecendo à nossa volta no mundo. Jesus diz que quando você entra no seu quarto e ora, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu vejo Jesus mostrando que o templo era o lugar onde as pessoas gostavam de aparecer, onde as pessoas posavam de super santos. Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse pecador, esse publicano, esse tal e tal e tal. Porque eu dou o dízimo disso, eu faço aquilo, eu pratico, dou as minhas esmolas, faço as minhas orações, os meus jejuns. Então eu sou santo. Obrigado, Pai, porque eu sou santo. Enquanto aquele que é pecador reverenciava a Deus
E dizia, batia no peito e nem levantava a cabeça, mas dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus diz que essa pessoa, porque não era o lugar, mas porque era o coração, foi que voltou justificado. Ele tinha aquela concepção de que Deus estava em algum lugar e ele achou um lugar, um ambiente que as pessoas diziam que era um lugar para adorar a Deus. E ele foi justificado. Mas aquele que foi e só tinha adoração para si mesmo, eu graças te dou porque eu sou demais, não voltou justificado. Por isso, em verdade, eu digo que os ambientes dos templos são os lugares para as pessoas gostarem de aparecer. Mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E não estão preocupados em templos, em nada. Se tiver alguém que se reúna, faz como Paulo disse a Timóteo, que fará isso com os que têm o coração puro. Comunhão com aqueles que têm um coração puro. E vá dormir com esse barulho. E leia Tiago capítulo 3, capítulo 4, que fala sobre o que a diferença daquele que pratica e daquele que é o falso religioso. Como ele disse, aquele que diz ser religioso, mas não controla a sua língua. Blasfema, fala mal dos outros, é hipócrita. Sempre tem uma coisa ruim, uma coisa perversa para dizer, para fazer. Sempre tem uma fala para condenar. Sempre tem uma fala para dizer, esse está no inferno. Sempre tem uma fala ruim para dizer, e como diz Tiago, a língua é como uma faísquinha. Se pegar em alguma coisa seca, o fogo se alastra por um lugar enorme. E a queimação pode matar gente, mata animais, mata floresta, mata tudo. Mata vidas. É o que ele está querendo dizer. Esse tipo de ação com a boca, com a língua, que diz, que profere maldição, blasfêmia contra as pessoas, contra aquele que pratica a bondade. Mas porque não faz parte de uma agremiação, está perdido. Temos que levar Deus para esses jovens. Quem é que vai levar Deus? Se os tais estão esperando em um lugar, que o lugar é o lugar certo. Como é que leva? Se está querendo ficar em um lugar, esperar, nunca leva. E quando for, e quando vai, é levando uma doutrinação descontextualizada do Evangelho. É levando uma doutrinação falsa da época não sei de quê. Nunca é fazendo ou nunca aprendendo com eles que fazem o bem. Eu quero dizer que o Senhor Jesus abençoe a cada um e que encontre e que você encontre no seu coração o lugar do santuário, no seu coração o trono de Deus. Como um dia eu, numa aflição, num lugar distante daqui, e me perguntava, eu quero estar naquele lugar, porque eu acho que eu vou sentir uma comunhão diferente com Deus, porque eu vou estar com as pessoas que eu conheço, desde a minha infância e tal. Não entendia que o que eu buscava
era fraternidade com as pessoas que eu conheço. Não entendia isso. E ainda cantava uma música que dizia: se a Deus buscardes em espírito e em verdade, encontrarás seu trono em seu coração. Será que em Samaria ou Jerusalém alguém encontrará trono para Deus? Se a Deus buscardes em espírito e em verdade, encontrarás seu trono em seu coração. Se a Deus buscarmos em espírito e em verdade, encontraremos o seu trono no nosso coração. Não importa se é Samaria, se é Jerusalém, não importa se é distante daqui ou é perto daqui, não importa se é com pessoas conhecidas há pouco tempo, se é com pessoas conhecidas há muito tempo. O que vai importar é se é em verdade, se tem amor fraterno, se tem espírito verdadeiro, um espírito quebrantado, um espírito humilde. E o que eu vejo entre muitas pessoas que são religiosas, quanto mais velhas vão ficando, mais arrogantes ficam, mais vaidosas ficam, nunca se tornam humildes. E o que Jesus quer é um coração humilde. Porque se não vos tornardes como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Essa é a palavra do Evangelho para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus.